nosso texto de hoje está lá no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 12. Mateus 23, do 1 até o 12. A gente está acabando o Mateus já, gente. O Mateus vai só até o 28. Faltam só 5 capítulos. Vamos ver quanto tempo vai levar. 2 anos. Eu acho que lá no final do que vem a gente termina Mateus. Bom, diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus falou às multidões e aos discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros de outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam seus filactérios e alongam suas franjas de suas capas. Gostam do primeiro lugar dos banquetes e das primeiras cadeiras das sinagogas, a saudação nas praças e de serem chamados de mestre. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, quem se humilhar será exaltado. Vamos orar só mais uma vez? Pai, mais uma vez, Senhor, te agradecemos. Te damos graça por esse texto, te damos graça pela oportunidade que temos de ler a tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor tem nos dado força para estarmos aqui. O Senhor tem nos dado vigor de estarmos aqui, buscando ao Senhor, compreendendo a tua palavra e buscando cada vez mais sermos parecidos com o Senhor. Nos ajuda, Pai, a entender esse texto e aplicá-lo em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Bom, não sei se já ficou claro durante a leitura do texto, mas esse texto está falando aqui de maneira muito profunda a respeito das aparências. A respeito de você, aqui no caso dos fariseus, demonstrarem uma santidade ou uma espiritualidade que não é verdadeira. E esse é um perigo que nós cometemos hoje. Muitas vezes nós queremos mais parecer que somos filhos de Deus do que de fato ser filhos de Deus. E isso a gente faz com os nossos, com crentes, com o vocabulário de crente que a gente gosta de falar. Às vezes a gente acredita que as nossas roupas podem transmitir algum tipo de santidade. Saber 1 ou 2 versículos de cor, de repente faz as pessoas acharem que nós somos mais santos ou mais espirituais. E na verdade o que Jesus está mostrando aqui é que se você faz essas coisas buscando ser visto, ser reconhecido por isso, na verdade você não aprendeu nada. Mas a gente vai ver isso aqui no decorrer do texto. Coloca aqui no versículo. Olha só, muito rápido. Eu vou falar, coloca no 1, já está aqui. Vamos por etapas, Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Essas multidões, é interessante, Jesus, esse tipo de conversa que Jesus faz com os seus discípulos, é um exemplo claro onde ele está falando com os seus discípulos, mas é importante que as multidões também escutassem aquilo que estava sendo falado. Nós temos textos onde Jesus ele fala somente com os seus discípulos, temos textos onde ele fala diretamente para as multidões, e os seus discípulos ali escutam para aprender aquilo que ele quer dizer. Mas o que parece nesse caso é que Jesus está falando, dando conselhos aos seus discípulos, mas a multidão toda está ouvindo. Eles precisam ouvir aquilo que Jesus vai dizer. E uma coisa interessante também é que nós vamos ver aqui que Jesus está falando dos escribas e dos fariseus. E esses grupos, Jesus já tinha falado a respeito deles muito antes do Evangelho, mas de maneira ele e seus discípulos. E agora essas ofensas, por assim dizer, essas críticas que Jesus tem feito aos escribas e fariseus, agora estão sendo públicas. E isso não é à toa, a gente já está no final do Evangelho de Mateus, e vocês, sendo cristãos, já sabem o que acontece no final do livro. E isso também é um dos motivos pelos quais os fariseus, os escribas, tentam encontrar motivos para prender Jesus, porque agora Jesus está os criticando de maneira pública, expondo os
seus defeitos, os seus pecados, de maneira que agora todas as multidões conseguem escutar. Então a gente vai ver como Jesus apresenta essa situação. Coloca para mim no 2, por favor, Marcos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Então, uma coisa interessante que a gente precisa saber, do versículo 2 até o versículo 4, Jesus parece estar conversando com eles de maneira quase que irônica, mas ao mesmo tempo tentando fazer eles aprenderem alguma coisa. Vou ler aqui, do 2 até o 4. O 2 até o 4 diz assim: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo que eles disserem a vocês, mas não imitem suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros de outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. O que esses 4 versículos parecem indicar para a gente? Jesus está dizendo que esses escribas e fariseus, eles meio que assumiram a autoridade de Moisés. Isso Jesus está falando de forma irônica mesmo. Eles sentaram na cadeira de Moisés. Isso quer dizer, eles, eu não sei em que razão, eles puxaram essa autoridade de Moisés para eles, e eles se sentem agora no direito de legislar a respeito do povo de Deus. As leis já estavam sendo escritas, as leis já estavam prontas, e eles estavam começando a criar aqui rituais e mandamentos que não tinham respaldo em nenhum texto do Antigo Testamento. E muitas vezes isso também acontece na nossa realidade. Quantos de vocês aí já não sei se aqui, né, porque pelo menos desde quando eu estou aqui, a gente passou por isso também, vocês nunca devem ter ouvido isso, mas quantos pastores de outras igrejas não fazem pregações inúmeras, proibindo coisas ou criando regras que a Bíblia não cria? Geralmente, no nosso contexto, está bem associado à questão de vestimenta, né? O pessoal fala muito, e outras questões como a mulher não pode usar calça assim, não pode usar roupa assim, assado. São coisas que a Bíblia em si não trata diretamente. Não existe mandamento específico para isso. Então, são várias regrinhas que não tem mandamento específico para isso na Bíblia. Tem igreja que eu deixei na Bíblia, né? E não são mandamentos bíblicos, né? São regras, são fardos que muitos líderes acabam colocando nas suas igrejas, e as pessoas elas vivem de maneira cega isso. E não compreendem que isso não é bíblico, essencialmente. E os fariseus aqui parece que estavam morrendo no mesmo erro. Estavam criando regras, estavam criando mandamentos, criando situações que não condiziam com aquilo que estava escrito. Eles começavam a criar novos mandamentos, novas regras. E isso é perigosíssimo, tratando-se tanto aqui nessa época do texto bíblico, quanto nos nossos tempos de hoje. Nós não temos autoridade de legislar sobre aquilo que Deus já legislou. Nós não podemos criar regras rasurando as regras que Deus estabeleceu. As regras de Deus são claras: siga ou vai para o inferno, basicamente. Mas nós não podemos riscar a Bíblia e corrigir a regra que Deus estabeleceu. E o que esses fariseus estavam fazendo é criando uma série de interpretações diferentes, uma série de proibições. É muito do que a gente vê também na Igreja Católica, né? Não sei quantos vocês já se familiarizaram com os preceitos deles lá, né? Mas é muito comum que você pode orar pelos mortos, você pode pagar penitência por pessoas que já morreram, de repente. Se você tem um parente seu que você acha que foi para o inferno, você sendo católico, na cabeça deles, continua acreditando. Você pode falar com o padre e ele vai falar: faz isso, que você vai salvar essa pessoa que está lá esperando você. Você vai conseguir salvá-la da condenação eterna. Isso é um mandamento bíblico? Não. Ele fala em termos espirituais, ele cria regras, ele cria um fardo para a pessoa carregar, o peso que ela tem que levar, mas não tem nada de bíblico nisso. E Jesus continua dizendo aqui, né? Outra questão. E aqui chega a parte legal, né? Jesus fala: façam o que lhes digam, mas não imitem suas obras, porque dizem e não fazem. Aqui, naturalmente, Jesus isso é no versículo 13. Jesus está colocando aqui uma forma de até os seus ouvintes pensarem. E não só os ouvintes, mas nós aqui também precisamos pensar nisso de maneira muito séria. A teoria e a prática, elas precisam caminhar sempre juntas. Você não pode entender o cristianismo
como sendo só um grande conjunto de ideias incríveis e de textos maravilhosos, de grandes conhecimentos e filosofias, e isso não dá a sua vida prática. Isso não existe. Então Jesus ele está dizendo aqui de forma irônica, quando fala, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem nas suas obras, porque dizem e não fazem. Ou seja, são pessoas que há uma desconexão entre aquilo que eles pregam e aquilo que eles fazem. Eles ensinavam as pessoas que existiam várias leis, várias cerimônias que eles tinham que cumprir, mas eles mesmos nem se preocupavam com isso. Eles sabiam a verdade, então eles faziam aquilo que eles entendiam que era o bíblico, né? Mas eles obrigavam as pessoas a fazer coisas além do que a própria palavra de Deus estabelecia. E aí a gente tem a sequência no capítulo 4, onde ele coloca: eles atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. E isso é o típico comportamento de líderes que são só preocupados com colocar peso nas pessoas. Eles são muito perigosos nesse sentido, eram perigosos nesse período e são perigosos até hoje. Não queria citar aqui porque eu ainda acredito que nós temos alguns irmãos por lá, poucos, mas nós temos. Mas muitas das igrejas pentecostais, por exemplo, são famosíssimas por isso, onde você tem uma série de um monte de passos que você tem que dar, vários testes que você precisa se provar no decorrer da sua caminhada com Cristo, e isso não tem nada de bíblico nisso. São coisas assim, eles tiram interpretações completamente divergentes da palavra de Deus e fazem aquilo virar regra. Por exemplo, os pentecostais eles têm aquela questão de você ser batizado com o Espírito Santo, o grande, famoso batismo do Espírito Santo. Você, na concepção deles, você tem o seu batismo nas águas, você morreu para o mundo e nasceu para Cristo, mas depois disso ainda tem um outro batismo, que é quando o Espírito Santo toma você e aí você começa a falar em línguas, você tem uma manifestação mística ali superior aos outros, então você passa a fazer parte de outro nível diferente, por assim dizer. Biblicamente isso não existe. Nós entendemos que o Espírito Santo ele começa a habitar em nós no momento da nossa conversão. Então quando você faz a sua profissão de fé e diz: eu pertenço a Cristo, eu faço parte, eu reconheço o trabalho dele na cruz por mim e eu entendo a minha salvação. Você faz a sua profissão de fé aqui. Nesse exato momento, segundo Efésios capítulo 1, você é selado com o Espírito Santo. Então nós entendemos que o batismo é uma coisa e o selo do Espírito Santo não é antes do batismo, é quando você faz a sua profissão de fé. E por que eu estou dizendo isso? Nas igrejas pentecostais, essa questão do segundo batismo, o batismo do Espírito Santo, virou uma espécie de doutrina. Ou seja, você precisa cumprir essa etapa para fazer parte daquele grupo, senão você não é parte daquele grupo. E uma das coisas que fez a minha família deixar o pentecostalismo de lado, quando a gente frequentava, é que sempre quando acabavam os cultos, tinha aqueles momentos de. Eles falavam de, não sei o que se chama agora, ministração, alguma coisa assim. E aí todo mundo que estava nos bancos vinha para frente e o pastor jogava óleo em todo mundo, orava na cabeça de todo mundo, tinha gente que caía, tinha gente que pulava, fazia um monte de coisa, e eu nunca senti nada disso. Então eu até me sentia um patinho feio, né? Poxa, o Espírito Santo não quer nada comigo, né? Eu ficava um pouco assim. E uma vez um pastor chegou assim, colocou óleo na minha cabeça, passou assim, depois. Eu senti até ele empurrando um pouco assim na minha cabeça, mas aí ele falou assim no meu ouvido: Deus quer te batizar no Espírito Santo. E aí eu já era meio chato com isso hoje, né? Aí eu cheguei para o meu pai e disse: pai, pensa comigo, se Deus quisesse me batizar no Espírito Santo, ele batizaria, não? Ele não ia pedir permissão para isso, porque ele é Deus. Se ele é Deus, eu não acredito em livre-arbítrio. Eu não acho que a gente tem liberdade total de fazer o que a gente quer. A gente depende de Deus guiar os nossos passos. A gente tem uma livre agência, uma certa liberdade para algumas coisas. Mas o arbítrio total da nossa vida, a gente não tem. A gente não pode escolher entre o bem e o mal. A gente sempre vai escolher o mal, naturalmente. É a nossa inclinação. Deus é que nos faz tomar decisões melhores. Então eu sempre tinha essa cabeça. Eu falei para o meu pai: mas, poxa, se Deus quisesse me batizar no Espírito Santo, ele faria. Ele não ia esperar, ele não ia deixar eu. Não, Deus, pode vir agora que eu estou pronto. Eu entendia naquela época que Deus não funcionava assim. Até hoje,
vejo dessa forma. Mas isso é só um exemplo de como muitas vezes doutrinas mal interpretadas e mal aplicadas podem causar confusão na cabeça das pessoas. Podem fazer com que as pessoas criem regras e preceitos que não fazem parte da Bíblia. Isso acontece. Uma outra história, talvez um pouco mais. Vou resumir, eu fico contando essas histórias porque acho que elas ajudam a gente a entender um pouco, né? Eu não sei qual é a posição de cada um de vocês a respeito disso, eu vou dizer aquilo que eu penso sobre esse assunto, né? Nós, pelo menos eu, não acredito que o domingo seja o dia do Senhor, assim como os presbiterianos acreditam que o sábado é o dia do Senhor, ou que os adventistas acreditam que o sábado é o dia do Senhor, que o domingo é o novo sábado. Eu não entendo dessa forma. Eu acho que o domingo é um dia importante, sim, é um dia que a gente precisa, é um dia que a gente convencionou de alguma forma de estar aqui glorificando a Deus e tudo mais, mas o dia em si não é um dia sagrado. Todo dia é um dia da gente estar comunhando com o nosso Senhor. Todo dia é importante a gente pensar nas coisas do sábado, alto, né? Mas algumas igrejas levam essa questão do dia do Senhor muito a sério, muito a sério. Onde você não pode fazer nada no domingo de maneira nenhuma, porque é o dia de ir para a igreja. Né? E eu até concordo que, em certa parte, a sua prioridade, pelo menos um dia, devia ser ir para a igreja mesmo. Mas algumas coisas, muitas vezes, podem acontecer, você não pode se sentir sempre culpado por isso. Né? Eu lembro de um colega que tinha não sei qual atividade que tinha, acho que era na pracinha lá para casa dos meus pais, tinha uma atividade que acontecia somente nos domingos. Somente nos domingos. E os cultos da igreja que a gente frequentava era só tipo 7h30 da noite. Então assim, o moleque queria só ir lá, se divertir à tarde, e quando desse hora, tipo umas 6 horas, 5h30, voltava para casa e ia para a igreja. Não ia afetar a rotina da igreja. Mas os pais dele eram tão ferrenhos dessa coisa que não deixavam ninguém sair de casa, porque domingo é o dia do Senhor. Você tem que ficava em casa, não poderia ver no canal bíblico lá, chato pra caramba, mas não podia sair porque domingo era o dia do Senhor. E isso, eu não tive mais contato, então eu não sei até que ponto isso traumatizou a criança, né? Mas às vezes a gente acaba cometendo esse tipo de equívoco, muitas vezes por não entender muito bem a Bíblia e começar a criar regras que não tem respaldo bíblico, são opiniões pessoais, são percepções que a gente aprendeu de terceiros, que a gente não parou para refletir se Deus realmente quer isso de nós, se é isso que vai fazer a gente glorificar Ele de maneira mais apropriada. Então esse texto, essa primeira parte do texto, faz a gente pensar nisso. Esses fariseus, esses escribas, por eles estarem numa posição de autoridade, eles começaram a criar um monte de regras que eles não seguiam, eram regras praticamente impossíveis de serem todas seguidas à risca, só para poder julgar as pessoas e dizer que elas não eram capazes de ser servos de Deus de verdade. Então isso é muito triste. Então, essa primeira parte faz a gente pensar um pouco nisso. E quando a gente vê a segunda parte do texto, e começa aqui no versículo 5 e vai até o versículo 7, eles mostram algumas das práticas desses líderes que não deveriam ser imitadas. Jesus fala para nós não imitarmos esses homens, mas ele não diz de forma genérica, ele explica exatamente o porquê a gente não pode imitá-los. E aí Jesus vai falar de dois pontos aí que tocam muito nos seres humanos, não só esses caras, mas nós também muitas vezes podemos incorrer nesses mesmos pecados aqui. Por isso a advertência serve tanto para os discípulos de Jesus quanto para as multidões que estavam aqui. Né? E os dois pontos que Cristo acabou de ser essa primeira, depois a gente fala, a questão da aparência e a questão do orgulho. São duas coisas aqui que prestigiam o orgulho, mas são duas coisas que geralmente mexem com a gente. E o texto vai mostrar para nós aqui a partir do versículo 5. Olha aqui, ó. O que eles fazem? Eles praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Essa primeira parte fala da questão da aparência. Essa palavrinha aí, filactérios, eram pequenas caixinhas de couro, pergaminhos, que eles prendiam acho que no braço, no ombro, não sei, com textos da lei, 4 textos da lei escritos. Né? E isso tem base bíblica, está lá em Deuteronômio 6, mas parece que o que Deuteronômio 6 está pedindo não é que eles colocassem de fato nas mãos, mas que eles praticassem aquilo. Mas esses judeus entenderam tudo errado, e eles fizeram esses filactérios.
como se fosse eles amarram assim no braço, é como se fosse uma carteirinha assim de couro, só que em formato cilíndrico, e dentro dela tem um pergaminhozinho assim escrito, de repente acho que são 2 ou 3, 4 versículos ali da Torá que fazem eles relembrarem. Né? Então o que Jesus está criticando aqui? Eles querem parecer santos, eles ficam pingando os filactérios por aí, querendo mostrar para as pessoas que a palavra está com eles, que eles são homens de Deus, que eles estão em contato constante com a palavra de Deus, que os filactérios deles são cheios de textos bíblicos, estão sempre sendo relembrados dos textos bíblicos. Né? Isso é uma questão de aparência. Né? Outra coisa que eles colocam aqui é essa franja, né? O comprimento das franjas usado por todos os judeus na ponta do manto externo, né? Aquela franjinha que eles deixavam aqui, né? Franjinha bem, né? Isso também queria dizer alguma coisa ali. Segundo Deuteronômio, capítulo 6, capítulo 22, também tinha alguma questão de autoridade ali envolvida, onde o tamanho da sua franja também queria dizer alguma coisa do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de reconhecimento e até mesmo de santidade. Ou seja, Jesus está criticando exatamente essa preocupação que eles tinham em parecer santos, em parecerem espirituais. E será que são só eles que fazem isso? Será que não temos no nosso mundo, não é mais assim, né? Nós superamos os filactérios e as franjinhas, será? Eu aposto que não. Porque nós ainda, muitas vezes, nos escondemos atrás da nossa santidade, a gente deixa todos os nossos pecadinhos ali guardados e a gente quer sempre demonstrar algo melhor. Claro que a gente não vai fazer desse jeito, né? Porque você desculpa a palavra, mas é ridículo, né? Você pendurar um negocinho aqui, ou pendurar uma coisa na mão. Mas a gente se comporta de maneira às vezes mais ridícula ainda. Quando a gente tenta esconder quem a gente é de verdade e mascara os nossos pecados, fica sempre tentando demonstrar que a gente é espiritual. Isso é um perigo. Essa hipocrisia é condenada aqui por Jesus, tanto para esses homens aqui, quanto para os seus discípulos, as multidões. E da mesma forma, isso fala conosco hoje. A gente não pode ser escravo das aparências. Jesus não quer que a gente se pareça crente apenas. A gente precisa ser cristão de verdade. E ser cristão de verdade implica em você, muitas vezes, reconhecer que você está sendo falho, que você não está, de repente, sendo aquele servo fiel o tempo todo. Faz parte. É melhor você se ajoelhar, pedir perdão, pedir para Deus um direcionamento, do que você ficar fingindo para as pessoas que você é um crente firme, que não é abalado, mas está com a vida toda torta diante de Deus, escondido. É isso que Jesus está condenando aqui. Homens que demonstravam santidade, demonstravam conhecimento bíblico, e até tinham mesmo, né? Com certeza, se você perguntasse para o mestre da lei onde é que estava o livro de Nahum, ele ia saber, ia citar para você provavelmente, mas era um conhecimento teórico, que era completamente desconectado da prática. E isso é algo que Jesus não quer. A gente percebe isso até na forma como Jesus escolheu os seus discípulos. Os discípulos de Jesus eram homens simples, na sua maioria. Claro que a gente tem Mateus ali que era publicano, outros que tinham até uma certa importância na sociedade, mas a grande maioria eram de homens simples. Ou seja, Jesus não estava tão preocupado se eles eram mestres da lei, se eles eram conhecedores da Torá, se eles eram homens completamente que demonstravam se não se terem pecados, assim como os fariseus. Jesus viu os seus corações. A Bíblia não deixa para nós claro quais foram os critérios que Jesus usou para escolher os seus discípulos, mas a gente percebe que eram homens ali que tinham um coração trabalhável, eram homens que poderiam ser discipulados e não teriam essas mesmas dificuldades, não tinham essa mesma pretensão que os fariseus tinham. Eram homens que, apesar da sua simplicidade, de alguns, né, eles não tinham essas preocupações fúteis que os fariseus tinham de querer parecer ser espirituais. Eles tinham outros problemas, né? Jesus tratou cada um deles dos seus problemas. Mas nesse aspecto aqui, do orgulho, a gente percebe que os discípulos não caminhavam nessa direção. E por isso eles foram trabalhados ali com Cristo, né? E na sequência, a gente tem uma outra questão que faziam os fariseus se orgulharem muito, que é a questão do prestígio mesmo, né? Por exemplo, aqui vou ler o 6 e 7. Eles gostam do primeiro lugar dos banquetes, das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Então, nessa segunda parte aqui, o que Jesus está pedindo para nós não imitarmos os fariseus é esse desejo, assim, sem freio, de querermos ser prestigiados a todo custo.
E como isso é demonstrado? Os fariseus, eles sempre queriam estar sentados nos primeiros lugares dos banquetes e nas primeiras cadeiras das sinagogas. O que isso quer dizer? Na sinagoga tinha a cadeira, a mesa assim, gigante, assim, e lá no final estava a Torá ali, uma espécie de púlpito, né, onde havia a leitura bíblica, a aplicação. Então, se você estava sentado mais na ponta ali perto da Torá, significa que você era mais importante. Você era próximo do sumo sacerdote, você era um conhecedor maior das escrituras, então você era mais importante, porque você estava sentado na ponta. Né? E aqui também, em primeiro lugar, nos banquetes. Esses banquetes provavelmente eram banquetes públicos, né? Porque os fariseus aqui, além de serem líderes religiosos, eles eram líderes políticos também. Isso também acontece até hoje. Muitos líderes, muitos pastores, preocupados demais em aparecer em eventos governamentais, em tirar foto com o prefeito, tirar foto com o governador, postar na televisão, na internet, né? Como se fosse uma demonstração de, olha, eu sou importante. Eu sou um cara muito importante. Isso é muito curioso também. Jesus também pede para que a gente não se esforce por essas coisas. Nós não devemos ter esse anseio em sermos reconhecidos. Não faz parte do nosso propósito aqui. E uma outra coisa também era essa questão aqui no versículo 7, né? Saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Então esses fariseus, eles estavam sempre buscando esse reconhecimento também. Eles faziam as coisas querendo que as pessoas na rua, se fosse um vereador mesmo, né? Para na rua, cumprimenta, abraça, chama de mestre, chama de rabi, e eles estavam muito felizes com isso. Eles faziam as coisas, na verdade, pensando nisso, desejosos de ter esse reconhecimento. Isso também não é compatível com o verdadeiro discípulo de Cristo. Isso não é compatível com aquele que escolheu caminhar com Jesus Cristo. Então, esses são os comportamentos que Jesus coloca aqui para os seus discípulos, de que eles não deveriam imitar esses homens. Obrigado. Quando Jesus fala que os seus ouvintes aqui não deveriam imitar os fariseus, os mestres da lei, os escribas, é que nós, eles, né, e nós também, não deveríamos ser ansiosos em querer as coisas do mundo. Nós não precisamos das aparências, nós não precisamos querer parecer filhos de Deus, nós não precisamos sentar na ponta da mesa, nós não precisamos se preocupar em sentar na frente dos banquetes e sermos chamados de rabi, de mestre. Isso não é preocupação. E Jesus vai deixar isso ainda mais claro na continuidade, quando ele coloca aqui, no versículo 8: mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. O que Jesus está dizendo aqui? Eles não devem ficar preocupados em serem chamados de mestre, e por mais que, por respeito, eles chamem outros de mestre, eles não podem esquecer que o verdadeiro mestre deles é Jesus. Ele é o grande mestre. É dele que eles vão absorver o maior conhecimento da vida deles. Então, esse respeito, essa honra, não é aos homens, mas é a ele mesmo. E ele coloca aqui: e todos vocês são irmãos no final. Porque nessa época aqui, esses mestres da lei, esses homens poderosos, eles tratavam as pessoas como se fossem apenas aluninhos da quinta série. Então eles mandavam e não tinha essa questão, não tinha esse contato. É mais ou menos o que acontece hoje com os padres da Igreja Católica. Muitos membros das igrejas católicas não têm acesso ao padre, não conseguem chegar até ele. Porque o padre já fica numa posição alta, com roupas reluzentes, ele é quase um ser intocável, você não pode conversar com ele. E o que Jesus ensina aqui, na verdade, é que se você é um mestre, se você é alguém que ensina as pessoas, aí o ideal é que vocês sejam todos irmãos. Vocês são todos iguais. Então os fariseus, eles estão errados em querer se colocar em superioridade aos outros, porque o que Jesus está ensinando é que todos são irmãos. Não existe essa diferença. E o verdadeiro servo de Cristo, eu acredito que todos aqui se enquadram nessa classificação, nós não somos diferentes uns dos outros. Aos olhos de Deus não existem pastores, diáconos, essas coisas, né? Somos todos irmãos, fazemos parte da mesma família e cabe a nós a mesma responsabilidade uns com os outros, de administração, de aconselhamento, de ensino. Isso é muito importante. É isso que o texto aqui, nesse primeiro momento, está mostrando para a gente. Na sequência, ele coloca: aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês,
aquele que está no céu. E, no 10, não queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Jesus está novamente enfatizando aqui que eles não, nós, os discípulos e nós não devemos buscar esse tipo de reconhecimento. Nós não podemos fazer as coisas buscando ser chamados de pais ou guias, né? E era isso que esses fariseus aqui faziam. Eles buscavam todo o seu processo de formação enquanto fariseus, né? Eram sempre visando esse crescimento, esse reconhecimento na sociedade. Eles queriam ser chamados de guias, queriam ser chamados de pais, né? Mestres. E Jesus está dizendo: não se preocupem com isso. Não façam as coisas para mim pensando nisso, porque isso não é importante. É só ver os discípulos de Jesus, os primeiros cristãos. Pense em Pedro, por exemplo. Era um pescador. Aos olhos humanos, ele não teria a menor capacidade de ser líder de igreja, de ser um grande evangelista, um pregador do evangelho. Não haveria nenhuma possibilidade para isso. Mas Deus capacitou para isso. E ele não precisou ser fariseu, formado nas escolas rabínicas, seguir os mandamentos da maneira estrita como esses homens aqui faziam, porque ele caminhou com Jesus. Ele já tinha a revelação do lado dele. Outro exemplo também é Paulo. Talvez Paulo, se você ver a biografia dele, talvez o currículo fosse um pouco melhor. Formado ali em Tarso, já tinha um conhecimento mais avançado, mas ele estava do outro lado da história. Ele era fariseu. Então era praticamente impossível que esse homem também se tornasse um grande propagador do evangelho, um grande líder do cristianismo. Mas ainda assim, Deus fez, porque esses homens, pelo menos a Bíblia mostra para nós, que não havia preocupação da parte deles em serem chamados de mestres, de rabis ou de pais. Eles não tinham essa preocupação. E nós, evangélicos, né? Vou falar evangélicos, vocês entendem o que eu estou querendo dizer? A gente entende dessa forma, né? Os católicos não, eles já entendem que Pedro, por exemplo, foi o primeiro papa. Eles acreditam que Pedro foi o primeiro papa, então a sucessão apostólica deles é essa, de que o papa que está lá hoje, ele é um herdeiro de toda essa linha traçada na história que começa em Pedro. Mas quando você vê Pedro, não tem nada a ver com os padres de hoje. Primeiro que ele é casado, né? O padre não pode casar. Segundo que ele pregava a vida de verdade, né? Então, ele caminhou com Cristo, ele entendia a verdade do evangelho ali no meio crua. Então, temos uma diferença pequena aí, né? Mas o ponto nem era esse. O ponto era assim: os grandes exemplos de homens na Bíblia que a gente vê aqui, de grandes líderes do cristianismo, eram homens que entendiam muito bem esses versículos. Eram pessoas que não tinham no seu interior o desejo ardente de serem famosos, de serem vistos como pessoas espirituais, de serem reconhecidos como grandes homens de Deus. Não havia essa preocupação. Eu digo isso porque a gente vive num mundo onde as pessoas insistem que você tem que sempre deixar um legado. O que aconteceu na geração seguinte? Que marca eu vou deixar na sociedade? Eu, sinceramente, estou nem um pouco preocupado com isso. Porque é muito melhor que as pessoas nunca saibam que eu existi, mas pelo menos saibam que havia alguém aqui que pregava o evangelho. Nosso pensamento precisa ser dessa forma. Você não precisa deixar um legado na sociedade. Você não precisa disso. Você precisa continuar o legado de Cristo. Você precisa dar continuidade naquilo que foi começado na cruz. Não no seu legado. Você não precisa deixar legado. Você é pecador, falha, não importa se você está aqui ou se você virar presidente, se você é rei do mundo. Você não é mais importante que nenhum outro, a não ser Jesus Cristo. Só Jesus Cristo é importante nesse sentido. Então não fica preocupado com isso. Poxa, será que quando eu morrer as pessoas vão lembrar de mim? Será que eu vou deixar uma marca no mundo? Será que eu vou ser importante para gerações que vão vir? Isso é completamente irrelevante. Isso não faz o menor sentido do ponto de vista bíblico. Você não tem que se preocupar com isso. Sua preocupação é: a minha vida ou a minha morte vai fazer com que outras pessoas conheçam mais de Cristo? Eu fui um propagador do legado de Cristo? O legado de Cristo continuou? Isso é importante. Esse texto aborda essas questões. Os líderes aqui dessa época eram muito preocupados com isso. Não, eu sou homem de Deus, estou sentado na ponta da mesa da sinagoga, eu visto meu filactério até o chão, minha franjinha bem aqui assim, demonstrando que eu sou grande homem de Deus. Mas eram corações completamente tortos, todos enviesados para uma direção que não estava levando para Deus. O povo não estava sendo levado para Deus nesse sentido. E aí, na conclusão aqui do texto, o versículo 11, né?
Mas o maior de vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Olha que loucura, né? Mateus está enfatizando aqui mais uma vez a humildade, dizendo aqui, né, que no versículo 11: o maior entre vocês será o servo de vocês. Ou seja, vocês não podem se sentir gigantes a esse ponto. Vocês não podem agir como se vocês fossem pessoas mais importantes que as outras. Porque a pessoa mais importante do mundo todo, que é Jesus Cristo, vai ser servo de todos vocês. Ele vai morrer por todos vocês. Então, que sentido há em você se sentir tão importante ou tão arrogante com aquilo que você é, se a única pessoa que poderia realmente ser, não foi? O único homem no mundo que poderia agir com arrogância, com superioridade, porque de fato era superior, era Jesus Cristo, mas ele mesmo assim não fez isso. Mesmo o ser mais poderoso, mais perfeito que já existiu na nossa terra, estando aqui, ele não agiu com superioridade, com arrogância. Ele se esvaziou. O texto coloca aqui: o maior entre vocês será servo de vocês. Isso tem que trazer para nós uma sensação de: poxa, se o próprio Deus da terra morreu para nos servir, morreu por nós que não valemos um centavo, por que eu vou deixar de servir as pessoas? Por que eu vou me sentir melhor que as outras pessoas? Isso não faz o menor sentido. Isso não é compatível com o discipulado que Cristo propõe para nós. Isso não faz o menor sentido. Então, chegamos aqui no último versículo, onde nós temos, né, Jesus Cristo indicando que quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Isso aqui é um raciocínio bem simples. Se você age de maneira exaltada, se você age de maneira prepotente com as pessoas, a tendência é que você vai morrer e vai ser condenado a um lugar ruim, né? Isso é humilhação. Será humilhado nesse aspecto. Agora, se você é uma pessoa que se humilha, você vai ser exaltado, no sentido que, se você vive uma vida de humildade, reconhecendo que você não é superior a ninguém, que você é um servo de Cristo, que você não pode ser mais do que ninguém, a tendência é que você vai ser exaltado. Não aqui na terra, assim, recebendo prêmios e glória, porque às vezes isso não acontece. Né? A gente não pode prometer isso, porque a gente não tem base para isso. Mas com certeza, isso será refletido na sua salvação. Será refletido na sua exaltação aos céus, por assim dizer. Né? Então, para a gente fechar aqui, queria trazer algumas aplicações aqui, bem rápidas, tá? Eu vou tomar muito mais tempo de vocês. Diz assim: nós não devemos carregar o peso da religiosidade. Que loucura, né? Nós temos uma religião aqui, então por que a gente não pode carregar o peso? A palavra religião vem de uma outra palavrinha que significa relicário, né? Porque existia uma ligação entre o homem e Deus que foi cortada, e a partir de então precisa de algo que faça essa ligação de volta. Então deram o nome de religião, porque algumas pessoas se sentem ligadas a Deus na Umbanda, de repente, porque eles acreditam, é a ilusão que eles têm. Algumas pessoas se iludem achando que estão próximas de Deus no catolicismo, de repente. Nós entendemos que a nossa forma é a única forma capaz de você de fato ser religado com Deus, através de Jesus Cristo. Então, quando eu falo aqui abandonar o peso da religiosidade, significa que você não pode colocar sobre si um peso que a Bíblia não coloca. Você não pode dizer que algo é pecado sem que a Bíblia diga que é pecado. Eu não queria dar esse exemplo, porque é um exemplo muito pesado, mas é uma coisa prática. Talvez pelo nível de profundidade vocês vão entender o que eu quero dizer. Existem, eu já falei disso aqui também, não fica tão pesado assim. Existe um tabu muito grande em relação ao suicídio, por exemplo. E nós temos casos aqui na nossa igreja também, não vou citar, mas a gente sabe de pessoas aqui na igreja que passaram por essa situação na própria família e por muito tempo carregaram um peso muito grande nas costas de que, poxa, esse meu parente querido, ele foi para o inferno porque ele se suicidou. Poxa vida. E muitos líderes continuaram colocando esse peso. Se suicidou, automaticamente vai para o inferno. A pergunta é, a Bíblia diz isso claramente. O suicida vai para o inferno automaticamente. No momento que você tira a sua vida, você já assinou seu passaporte, não tem mais volta. A Bíblia diz isso? Não. Pelo contrário, a
Bíblia diz é que não há pecado sem perdão. Talvez o único pecado sem perdão foi aquele que foi cometido ali por aqueles homens, quando eles associaram a obra de Cristo à obra de Satanás. Aquele pecado, naquele momento, não tinha perdão. Eles viram Jesus ali pessoalmente e negaram a obra de Cristo ali pessoalmente. Mas a Bíblia diz que o suicida não tem perdão. Não diz. Esse é o peso da religiosidade. Você está pegando algo que Deus não disse que é algo que condena totalmente, né? Não é um ato que leva você direto para o inferno, né? Porque são várias situações onde isso acontece. Mas, quando você diz isso, quando você diz que um suicida não pode ir para o céu, por exemplo, é como se você estivesse dizendo que o grau de pecado do suicida é maior do que a graça de Deus. Você está dizendo que tem um pecado que Deus não consegue perdoar. Isso não é compatível com a Bíblia. Porque o Deus que a na Bíblia é um Deus que perdoa. É claro que existe um limite para esse perdão, e a gente está dentro desse tempo, né? Porque quando as coisas chegarem no fim, não vai ter mais como perdoar, porque já vai estar tudo feito. Mas enquanto nós estamos aqui, há possibilidade de perdão. Então, sempre que eu digo que algo é muito pecado sem perdão, eu estou dizendo que a graça de Deus é menor que o suicídio, então. Quer dizer que o amor de Deus, o sacrifício de Cristo, não é poderoso para perdoar o suicídio. É isso que eu estou querendo dizer. Isso é só um exemplo de como às vezes a gente coloca a religiosidade, tudo que contam para a gente, acima do que a palavra de Deus. E eu sei que quando estou falando aqui, você deve estar pensando em várias outras coisas que te ensinaram de um jeito. E quando você conheceu a palavra de Deus, você viu que não era aquilo. Eu não precisava ter colocado esse fardo nas minhas costas. Eu não precisava ter colocado esse peso na minha família. A Bíblia não me pede isso. Eu estava só me enganando. Eu estava seguindo uma religiosidade séria. E Jesus não quer isso. Jesus quer discípulos que saibam o que estão fazendo, que obedecem, mas também compreendem o que estão fazendo. Não quer sério, que só segue porque está bem assim. Isso não é interessante. E como a gente tira esse peso da religiosidade de nós? A primeira forma da gente tirar esse peso das nossas costas é abandonando a hipocrisia. É quando você deixa de fazer as coisas só porque elas parecem ser boas e você de fato começa a procurar aquilo que realmente é bom, aquilo que realmente é bom. Quando você deixa de ser como esses falsos mestres aqui, de querer parecer ser algo que você não é uma maneira de você abandonar a hipocrisia. E também é uma forma de você abandonar a religiosidade. Vocês veem aqueles muçulmanos, né? Eles têm todos aqueles seus rituais, né? Está gravando, né? No YouTube. Se algum muçulmano ver, eles estão perdidos. Mas, não vão saber onde eu vou. Os muçulmanos, eles têm aqueles rituais onde eles têm que acordar a tal hora, tem que orar virado para a cidade lá onde foi a cidade dos muçulmanos. A primeira cidade dos muçulmanos é uma religiosidade. Alguns nem sabem por que estão fazendo aquilo, mas eles viram e fazem, porque foram ensinados a fazer isso. Jesus não quer esse tipo de religiosidade séria. Uma outra forma da gente abandonar essa religiosidade é a gente abandonar o nosso orgulho. No sentido que a gente não precisa fazer as coisas buscando reconhecimento. Não precisamos fazer as coisas buscando glória pessoal, mas entendendo que nós temos que fazer aquilo que o nosso Pai nos manda. Sem preocupação se a gente vai ser visto, se vai ter alguém lá para tirar foto, se vai aparecer em algum lugar. A gente não precisa se preocupar com isso. Se a gente está fazendo as coisas de fato para Deus, é porque a gente entende que Ele nos ordenou a isso. Nós somos filhos corretivos. E um outro ponto é a humildade. Sermos humildes de verdade, assim como Jesus Cristo foi. Nós não podemos ser hipócritas nem orgulhosos também, mas acho que a humildade é o aspecto mais interessante aqui. Porque é difícil você ser humilde, porque você sempre vai querer se colocar acima das pessoas. Você sempre vai olhar para a sua vida e dizer, poxa, fulano ali, eu sou melhor. Ou você olha para aquela outra pessoa, mas eu sei mais. Mas eu fiz mais coisas. Você sempre vai se ver, ou você sempre vai querer se ver melhor que os outros. Isso é falta de humildade. É você pressupor, porque você acha que você tem algo que o outro não tem, ou que você tem uma capacidade que o outro não tem, você automaticamente é melhor que ele. Isso não quer dizer nada. Para Deus não tem melhor e pior. Nós somos todos nivelados pela mesma regra, que é o pecado. Então a gente está sempre nivelado por baixo diante de Deus. Então, esse é um ponto para a gente pensar. Por último, se você... Vou falar de novo isso, né? Se você esquecer de tudo que foi dito aqui, lembre-se de uma coisa. O ponto aqui é o seguinte:
Jesus Cristo carregou o peso dos nossos pecados para que nenhum de nós se sentisse mais sobrecarregado. Aquele que não precisava carregar peso nenhum, porque não tinha pecado nenhum, carregou todos os nossos pecados na cruz. E por isso hoje nós não temos mais sobrecarga nenhuma. Hoje o fato que Jesus nos obriga a carregar, como ele mesmo disse, é leve. Nós não estamos mais sobrecarregados. Então, irmãos, não permitam que falsas doutrinas, que falsos ensinamentos tirem esse fardo leve que Jesus coloca. Não coloquem fardos pesados nos seus ombros, porque Jesus não coloca. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez para a gente finalizar o nosso tempo de culto. Senhor Deus, Senhor Pai, te damos graças, Pai, por mais esse tempo de culto, por mais esse momento de adoração e comunhão coletiva na tua igreja. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado força. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por cada um dos irmãos que esteve aqui presente. Muito obrigado porque o Senhor continua conosco. Te damos graças por essa palavra. Faça com que ela não volte vazia nos nossos corações. Faça com que nós tenhamos um entendimento prático daquilo que o Senhor tem para nós. Que nós não sejamos filhos perdidos, filhos desnorteados, mas que também não sejamos apenas obedientes cegos, que não entendem o que está fazendo. Que o Senhor abra nossas mentes,